Tô nervosa, não vou negar. Tô sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida, tá bom? Mas não é eu que falo, né? É Deus. Então, vamos lá para Gálatas 6. Antes eu vou trazer um pouco do contexto para vocês. Quem está acompanhando a série de Gálatas, levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Quem escreveu Gálatas foi Paulo, para a igreja da Galácia. Paulo inicia a carta defendendo que o próprio Cristo enviou ele para falar com a igreja. E aí Paulo entra na justificação pela fé, porque na época estavam acontecendo algumas coisas e as pessoas estavam colocando a lei acima do que Jesus já tinha feito, que foi morrer pelos nossos pecados. E se a gente crê nisso, a lei não está acima de Jesus. Amém? Bom, vamos ler. Gálatas 6. Colhemos aquilo que semeamos. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos lá. Primeiro versículo, eu vou falar de cada versículo, porque para mim é mais fácil. Deus falou muito comigo nessa palavra, muito. Isso que eu nem tinha lido quando eu escolhi, eu falei, eu nem vou ler o tema, porque eu vou querer escolher, né? Então eu vou colocar no dia que dá para eu ir, e aí Deus faz a vontade dele. Eu achei que eu era corajosa, né? Eu pensei, né? Aí coloquei meu nome lá, né, para pregar. E aí eu vi uma mensagem falando, nossa, tem mais gente do que dias de pregar. Eu falei, opa, então vou deixar para quem... vou deixar para quem está preparado. E tirei o meu nome, né? E aí o pastor Felipe não falou nada. Eu falei, glória a Deus, né? Chegou no domingo... Ele olhou para mim, bom dia, final do culto, quero conversar com a senhora. Aí eu já sabia, né? E aí sentou o pastor Ricardo, ele e o pastor André. E aí falaram para mim que não precisava eu pregar do jeito de ninguém, que era para eu pregar do meu jeito. Como eu prego para as crianças. A questão é que, quando eu fui ler essa palavra... Não tinha nada de criança aqui, gente, não tinha nada. Foi uma coisa assim, Deus falou muito comigo, muito, vocês não têm noção. Era pegar a palavra para estudar, minha voz, nossa, embargava e era um choro. Enfim, vamos lá. Versículo 1.
Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Primeira coisa que Deus falou comigo foi essa questão da mansidão. Porque às vezes a gente ajuda o nosso próximo com segundas intenções. Ou a gente não quer nada em troca, mas a gente ajuda já pensando: meu Deus, de novo eu vou ajudar fulano. Será que fulano precisa mesmo da minha ajuda? Não tem a vigilância. Será que a gente está agradando a Deus? É isso que eu tenho que me perguntar. Não é só ajudar o irmão, mas é a forma que eu vou fazer isso. Com mansidão. Ser uma pessoa mansa, que é uma característica do fruto do Espírito. E é uma característica do próprio Jesus. Ter mansidão. E a mansidão pega, né? Foi aí que começou a minha conversa com Jesus. Porque durante essa semana, eu precisei exercer a minha mansidão. Até ontem, eu tive que exercer a minha mansidão. E eu fiquei pensando em como que é para o pastor Felipe, que é a pessoa que mais prega aqui na igreja, ter que pregar todo domingo. Ele deve passar por uma batalha. E aí eu fiquei pensando, será que eu oro o suficiente, né? Pelo meu pastor, pelos meus líderes, pelo nosso PG, que também toda sexta-feira acaba sendo uma luta para a gente estar lá. E foi uma das coisas que Deus me corrigiu. Falou comigo. E cada um cuide para não ser tentado. A tentação está aí. Quando a gente vai ajudar o nosso irmão, a gente não está ileso de cair no mesmo erro que essa pessoa ou em outro. E é por isso que Paulo diz para a gente cuidar. Nossa, vocês vão sentar junto? Nossa, o pastor Felipe fez questão, né? Ele estava ali, falou: vou fingir que eu vou usar o banheiro. Nossa, Deus está vendo, tá? Meu Deus. 2, eu vou olhar para esse lado agora. 2, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Deus me trouxe à memória o meu casamento. Um dia antes eu recebi uma ligação, né, do buffet, eles cancelaram. E aí foi toda aquela correria. E na hora me desestabilizou muito. Me deixou muito mal. Eu não lembro assim certinho como eu fiquei. Mas assim que eu fiquei mal, minha mãe falou: entra para o quarto que a gente vai resolver. E eu entrei para o quarto. A primeira pessoa que eu liguei foi o pastor Felipe. Porque ele ia cozinhar no meu casamento? Ele ia me dar o dinheiro que eu perdi? Talvez não, poderia, mas talvez não. Mas eu liguei porque eu sabia que ele ia me ajudar de alguma forma. E aí, quando eu liguei, ele falou: filha, calma, Deus já tinha mostrado. Mostrou para quem? Mostrou para quem, pastor? Deus não me mostrou. E ele falou: não, há um ano atrás teve um sonho e não sei o quê. Há um ano atrás. Um ano atrás, naquela época, eu nem sonhava que eu ia casar. Meu casamento foi montado em 6 meses. Foi muito rápido. Foi uma coisa de Deus mesmo na minha vida. E ajudem a levar os fardos dos seus irmãos. Eu me lembrei de 2019, quando eu entrava na igreja, aquela roupa ridícula que eu usava. Gente, calça rasgada. Gente, terror. Meu Deus. Péssima. Mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer parte dessa igreja. Já. Eu não conhecia vocês, assim, de amizade e tal. Mas eu já me sentia acolhida. E é uma das coisas que me fez ficar. É uma rede de apoio. E a mansidão. Porque todo domingo que eu entrava, alguém me abraçava. E no final falava: volta,
depois, tá? Domingo não, era terça-noite, né? Volta na terça que vem. E eu me sentia abraçada. Graças a Deus, essa igreja é uma família em Cristo para mim. E é graças a Deus. Eu tenho pessoas que me ajudaram desde o dia que eu entrei aqui, pessoas que me ajudaram no casamento. Eu acho que eu nunca vi o pastor André montando buquê de flores. E lá em casa virou um negócio, assim, um monte de gente, começou a chegar um monte de coisas do mercado, a pizzaria aberta, vários fardos de refrigerante. E eu em êxtase, tipo assim, será que vai acontecer mesmo? Será que vai acontecer mesmo? E foi que nem agora na pregação, caiu a ficha quando eu subi aqui. Eu estava nervosa antes, mas só caiu a ficha quando eu subi. E lá no casamento foi da mesma forma. Só caiu a ficha quando eu entrei de branco e vi a igreja ali. Eu falei, eu escolhi as pessoas certas. Glória a Deus por isso. 3. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. A gente nunca deve deixar de se importar com a dificuldade de algum irmão. Tem pessoas, eu já fui uma pessoa assim, cansei de orar por fulano, foi outra coisa que Deus falou comigo, gente. Cansei de orar por fulano. A gente não deve cansar, não é na força do meu braço. Não é a minha oração que vai trazer fulano para cá. Eu gosto de convidar as pessoas para essa igreja, porque eu confio que a palavra que sai daqui é a própria palavra de Deus. Que Deus usa as pessoas que estão aqui. Através de uma oração, através de um abraço e através da própria palavra. E por isso eu convido. Só que tem pessoas que vêm uma vez, vêm duas, e elas não se firmam. E aí eu fico pensando, nossa, será que eu devo continuar orando, continuar chamando? Sim, eu devo, nós devemos. Nós devemos, porque essa pessoa, ela está como eu estava um dia. Esses dias no PG Jardins, o pastor Ricardo me usou como exemplo de uma pessoa que Deus teve piedade e alcançou. E aí o Fernandão falou, gente, eu não tô entendendo que Isabela é essa que vocês estão falando. Que Isabela? Ele não conheceu, né? Que Isabela é essa que vocês estão falando? E eu era essa pessoa, Fê. Essa pessoa distante de Deus. Eu vinha, eu sentia, mas quando eu estava da porta para fora, eu esquecia tudo. Não guardava nada. Até que Jesus teve que transformar cada área da minha vida, para eu hoje poder ver Ele no meu casamento, na minha obra, na minha igreja, em todas as áreas eu vejo Ele. Me emocionei, calma aí. 4. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar aos outros. Quando eu entrei na igreja, automaticamente, no ciclo de amizades que eu tinha, nos lugares que eu ia, as pessoas começaram a me observar. Eu era observada dentro da igreja, né, por algumas pessoas, e fora dela também. E começou a ter essa comparação, um contraste, né, da minha vida antes de Jesus, vamos se dizer, e depois dele. E eu achava que eu tinha que provar para essas pessoas. E enquanto eu achava que eu tinha que provar para elas que eu estava na igreja, que eu era uma cristã, que eu estava mudando, hoje eu entendo que eu não tinha mudado de verdade, eu não tinha mudado verdadeiramente. Eu ainda não tinha entendido o que era realmente ser cristã. Eu ainda dava ouvidos à minha natureza humana. E hoje
eu entendo que não é o que A ou B diz sobre mim. É entre eu e Cristo. Mas importa também que eles vejam a mansidão através da minha vida. Importa que eles vejam a mansidão através da nossa vida. Importa sim que eles vejam mudanças. Eu lembro da minha corrente de amigos, né, antigamente. E eles começaram a... Nossa, mas você é batizada? E você andava com a gente e fazia isso e aquilo... Pois é, eu era batizada. E para eles, você ser batizado nas águas, tipo assim, você não pode nunca mais errar. Acabou para você. Você batizou nas águas, já era. E aí eles, aos poucos, eu ficava mostrando para eles, né, que eu era crente, chamando para vir, e eles nunca vinham. E aí eu fui percebendo que eu que tinha que me afastar. Talvez não fossem para eles vir mesmo. Talvez se eles viessem, eu não estaria tão firme quanto eu estou. Eu não estaria acordando todo domingo com vontade de vir para a igreja. E eu não entendia isso de Deus. Sendo que Deus mudou até o lugar que eu trabalhava. Comecei a trabalhar com o pastor Felipe, gente. Tipo assim. Sabe, são coisas que é só Deus. Comecei a trabalhar com o pastor Felipe. Então, é como se o ciclo fosse fechando para mim, Deus me apertando, falando assim, não adianta, meu amor, nem no trabalho, nem na rua, nem com os amigos, não adianta. Eu tô lá e eu tô te vendo. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Não adianta colocar a culpa em ninguém, né, do que a gente faz. Eu não vou nem falar muito dessa daqui, gente. Ela fala por si só, tá? Prefiro nem opinar. 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os mestres todas as coisas boas. Quem frequenta a PG aqui, levanta a mão. Não tem nem como fugir, né? Se vocês não frequentam, vocês devem passar a frequentar. Por que eu falo isso? Deus alcançou a minha vida quando o pastor Sidney ainda estava aqui e o pastor Sidney ia lá para a minha casa. Ia lá, chamava um pessoal da igreja, louvava e começava a falar da palavra. E eu estava aprontando. E ele sabe que eu estava aprontando naquela época. Mas ele ia. Ele obedecia à voz de Deus. E eu lembro que ele me chamou para vir aqui uma vez. Só bastou ele me chamar uma vez. Falar. Puxou um assunto comigo sobre vinho, né, para se aproximar de mim. Eu dei bola, né, falando do vinho na pizzaria. E do nada, eu tô indo lá para a igreja lá, você não quer ir e tal, não sei o quê. E a gente está indo falando de vinho. Tô indo. Gente, nunca mais saí daqui. Nunca mais saí daqui. Quem diria, né? O pastor Sidney é uma pessoa muito importante. Muito importante. Para mim, de verdade, eu sinto muita falta dele. Lembrar deles nas nossas orações. 7. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Tá. Quando a gente se torna cristão, a gente começa a caminhar com Deus e a gente passa a ser reconhecido da forma que Ele gostaria que a gente fosse, e a gente aprende como a gente deve realmente ser. A gente tem que ter cuidado com as nossas ações. Não é para o nosso próprio orgulho dizer eu mudei, eu estou melhor, eu melhorei. É para a graça de Deus, mas nós não podemos nos enganar. A gente vem para a igreja todo domingo, a gente sai do mesmo jeito que entrou, só que a gente está vindo. E quem está olhando está falando, ai, glória a Deus, né? Fulano está firme.
Só que quando a gente chega na nossa casa, a gente não põe em prática o que está sendo falado aqui. A gente vai no PG de sexta-feira, a gente fala, a gente diz que entende, glória a Deus, obrigada, Senhor. Chega em casa, da mesma forma. No trabalho, da mesma forma. Algo tem que mudar. Não tem como você vir todo domingo se relacionar com Cristo, aprender o fruto do Espírito, paz, amor, bondade, e a gente não praticar isso. A gente aprende, a gente ouve, o pastor Felipe está aqui pregando, às vezes até repete os exemplos, repete a palavra, e é como se nada na nossa vida tivesse mudado. Isso é uma forma de zombar de Deus. Se você crê que você vindo para a igreja, a Bíblia é a própria palavra de Deus, o pastor Felipe está sendo usado para nos ensinar, e nada muda em você, para mim é uma forma de zombar de Deus. A gente não deve se aproximar com o coração mentiroso, sendo hipócrita. Deus conhece o nosso coração e Ele vê as nossas atitudes. Assim como os nossos irmãos também, mas Deus conhece o nosso coração. Não é aquilo que a gente pensa antes de falar, pensa antes de fazer. Ele sabe como a gente realmente é e o que a gente queria falar e o que a gente queria fazer. Eu pensei em falar muitas coisas aqui, mas eu não queria falar muito da minha vida. Mas era impossível. Porque quando a gente vai evangelizar, uma das coisas que a pessoa olha é a nossa vida. Ela não vai dar ouvidos ao que você tem para falar se você estiver todo errado. A gente tem que se posicionar de uma forma, se existe um Deus, existe uma forma certa de servi-lo. Existe uma forma certa de ser, de orar, de buscar. E aí eu trago essa análise para a gente hoje. Se a gente realmente está sendo quem Deus quer que a gente seja. Se a gente está seguindo os ensinamentos, dando valor àquilo que Paulo está dizendo na carta. Porque a gente aprendeu a amar Paulo, né, aqui. Eu aprendi a amar Paulo nessa igreja. Falei, nossa, Paulo foi zica mesmo. Responsa. Vocês acharam que eu não ia soltar uma hoje, né? Responsa, o cara era top. Mas aí a gente pega que Paulo é tudo isso, e na hora de praticar a gente esquece. Oito. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. A natureza humana é pecaminosa. A gente já sabe que se depender da gente, a gente não vai fazer nada certo. A gente pode ser a melhor pessoa para alguém lá fora. A gente ainda está errado. Porque a gente está longe de Deus. Como que a gente vai agradar o Espírito sem conhecer o que Ele quer da gente? Eu vou ler com vocês o fruto do Espírito. Para a gente ver do que a gente está falando, né? Está no 5:22. Mas o Espírito produz este fruto, que é um só. 5:22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. A gente sabe o que é bom. A gente sabe o que Deus quer da gente. Só que será que a gente pratica na hora que tem que praticar?
Será que quando eu estou no meu trabalho e ninguém está vendo, eu estou praticando a mansidão? Quando eu estou na minha casa com o Guilherme e ele está me tirando do sério, será que eu exercito o meu domínio próprio? Gente, só esse versículo acaba com a gente. E o fruto é uma coisa só. É um fruto do Espírito que tem todas essas características. Não dá para ter um e não ter o outro. É eu que estou fazendo esse barulho? Não dá para ter um e não ter o outro. Eu sou uma pessoa bondosa. Sou bondosa, as pessoas olham para mim e falam, nossa, como ela é boazinha, né? Ajuda as pessoas e tal. Mas chego em casa, eu não tenho mansidão. Sou irritada, não tenho paciência. Fala A para mim, eu respondo o abecedário inteiro. E aí? Como fica eu e Deus quando eu vou orar? Com que cara eu vou falar, ai Deus, hoje o dia foi tão bom. Ai, obrigada por aquele culto. Se eu cheguei em casa e não pratiquei nada do que estava sendo dito. Eu fiquei muito tempo vindo para a igreja, ouvindo a palavra e não guardava nada. Chegava em casa e não guardava nada. Eu não praticava nada. Isso não fez diferença na minha vida. A gente tem que pegar o que a gente ouve na casa do Senhor, que é a própria palavra dele, e praticar, senão não adianta. Eu falo isso com muito temor, porque eu me analisei. E eu falei, Senhor, tem de misericórdia de mim, mais uma vez. Porque eu vou falar para as outras pessoas ouvirem e verem, e elas precisam ver o Senhor através da minha vida. Elas precisam ver através da nossa igreja que nós somos mansos, que nós somos pacientes e que a gente vai ajudar eles a carregar o fardo, como vocês me ajudaram no dia que eu entrei. A gente precisa ser uma rede de apoio, uma família na fé. É isso que Paulo está nos dizendo. 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Eu vim aqui hoje para dizer para vocês que vale a pena. Não, a gente pode não receber nada aqui. Talvez hoje você vai fazer uma boa ação ali na esquina, ajudar muito uma pessoa. Muito. Talvez o meu pai hoje vai ajudar muito uma pessoa. Vai fazer a boa ação dele. Ele é um cara bondoso. Ele é um cara que ajuda o próximo. Mas se ele não fizer isso, de coração, sem esperar reconhecimento de alguém aqui na terra, não vai valer a pena. A gente tem que fazer as coisas que Deus pede para a gente fazer sem esperar nada em troca. Sem pensar se tem alguém da igreja vendo, assistindo. A gente tem que fazer a nossa parte. Por isso eu tenho que orar pela pessoa que eu falei que eu ia parar. Porque eu tenho que fazer a minha parte. Eu conheço a verdade. Eu acredito em Deus. Eu confio nele e dependo dele. E eu preciso dividir isso com o próximo. Se ele não quer ouvir, eu vou orar por ele. Eu não vou cessar de orar. A gente não pode cansar. A gente não cansa de fazer coisa errada. Eu não cansava. Saía da pizzaria e ficava lá, ó, bebendo, trocando ideia com um monte de gente, só papo furado. E eu não cansava. Por que agora eu vou me cansar de fazer o bem? De orar pelo meu irmão, de convidar o meu irmão a vir para o culto, ou ir sexta-feira para o PG, porque eu sei que lá Deus fala, eu sei que aqui Deus fala, e é por isso que a gente tem que convidar, a gente não pode cansar.
Por que, Isabela? Porque vai valer a pena. Não estou falando que vai ser aqui, mas vai valer a pena, se não desistirmos. 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Essa igreja é a nossa família da fé. E a gente precisa fazer o bem. Parece uma coisa simples. Está escrito aqui. É simples, é só repetir. Mas põe para praticar. Não com o seu primo, ou o seu amigo, ou o seu amigo. Eu estou falando com todo mundo aqui. Então, eu não tenho que praticar só com a minha família. Só com as crianças da salinha. Eu tenho que praticar com todos. Isso significa ser família. É uma responsabilidade tremenda. Você ser do mesmo jeito para todo mundo. Não é uma questão de esse é o meu jeito. Isso foi uma coisa que Deus falou comigo. Não é sobre o meu jeito, é a minha forma de ser. É sobre eu deixar o meu jeito para trás e falar, não, Jesus faria isso. Quando eu era menor, alguém me ensinou, não lembro se foi minha mãe. Quando você for fazer alguma coisa, você pensa, o que Jesus faria? Então, vou fazer o que Jesus faria. Porque a gente tem que se parecer com Ele. Todos os dias a gente tem que tentar ser como Ele. Sendo uma pessoa do bem. Entrando na igreja, cumprimentando todos igualmente. Tratando todos igualmente. Porque nós somos uma família. Não existe, não deve existir panela na igreja. Grupos. A gente tem que ser uma família. E a gente tem que estar aberto a receber as pessoas e acolher elas. Porque é por isso que a igreja está aberta. Não adianta a gente vir todo domingo e nunca trazer ninguém. O nosso propósito é evangelizar. É trazer alguém, é falar de Deus para alguém. O Fernando sabe de Deus. Vou ficar falando com o Fernando de Deus? A gente tem que chamar outras pessoas. Exercer o nosso papel. Para concluir, eu não sei nem se está no horário de concluir, mas eu vou terminar aqui. O pastor Felipe falou que era 1h15 para eu pregar. Ele é louco. Meu Deus do céu. O não cansar é ter constância. Todos os dias fazer o nosso melhor, sem esperar que alguém veja ou elogie. É entre eu e Deus, é entre você e Deus. A igreja que nós queremos ser. Isso daqui o pastor André que anotou lá, eu amei. A igreja que nós queremos ser. Comunidade que carrega fardos. Igreja que restaura com mansidão. Cristão que perseveram no bem. Perseveram no bem. Pessoas que semeiam no Espírito. É isso que eu desejo para nós hoje. E eu não podia sair daqui sem dizer para vocês que vale a pena. Vale muito a pena ser transformado pelo Espírito. E esperar em Deus. Amém?